Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Cripto, hoje do dia 24 de setembro de 2024, e hoje a gente recebe um convidado super especial, Márcio Coimbra, cientista político, vai trazer para a gente todo o cenário internacional, o que é que está acontecendo. Seja muito bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, Luiz, é uma satisfação enorme estar aqui conversando contigo e com toda a tua audiência. Eu espero poder ajudar a entender um pouco melhor esse cenário. Prazer é todo meu. De novo, a gente já falou nos bastidores, mas eu agradeço novamente tua disponibilidade, tá? É muito importante para a gente trazer pessoas com credibilidade, que realmente tratam o mercado de cripto como seriedade, né? Não é todo mundo que aceita nosso convite, não, para vir aqui e entende a importância do crescimento desse mercado. Então, de novo, desde já, eu agradeço aqui, em nome de toda Levante Cripto. E para trazer, abrilhantar ainda mais a presença aí de todos o Criptoguri, nosso André, analista aqui da Levante, vai tocar com vocês aqui essa entrevista, vai falar bastante com o Márcio, tá bom? E eu espero que, assim, que a gente esteja à altura, tá, Márcio? Não, que isso. Olá, uma bom dia, satisfação pessoal. imensa. Eu espero estar à altura de você. Uma satisfação estar falando contigo e com o André também. Olá, bom dia, pessoal. Estamos trazendo aí um convidado super especial para falar sobre o cenário, né, dos Estados Unidos, das eleições, e o Márcio já conheço aí há muito tempo, né? Quem não sabe, ele é meu primo, mas e por isso que eu trouxe ele aqui para agregar com a gente no canal, porque ele tem uma vasta experiência, está sempre nos Estados Unidos acompanhando aí, né, as eleições, e ele poderia, vi que ele poderia agregar muito aí, agora nesse momento em que cripto cada vez mais aí é influenciada pelo cenário macro, e pela primeira vez, né, a gente está vendo que o cripto está sendo muito pontuado nos debates aí presidenciais, né, Luísa? Agora a gente viu pela primeira vez, né, um ex-presidente, né, um candidato também aí à presidência, fazendo até compras públicas com cripto. Ele comprou hambúrgueres, né? Então a gente está vendo que o cenário está mudando, né? E também que agora até a Kamala falou sobre cripto ontem, né? Ontem, não sei se foi ontem ou esse final de semana. Acho que ele trancou. Isso, pessoal. Então, só para trazer uma introdução, Márcio, eu acho que a gente tem alguns pontos para trazer aqui, né? E eu queria que o André começasse com algumas perguntas. A gente sabe que a conjuntura não vai mudar por conta do mercado de cripto. Acredito que não vai ter. Cripto não vai implicar e não implica num cenário ou mudança eleitoral, porque um político A ou político B aceita cripto ou é mais friendly em relação a cripto. Acredito que a gente tem muito pé no chão, que isso não muda muita coisa no jogo. Logicamente que as aparições e as coisas que eles fazem vai viralizar e vai viralizar dentro da comunidade. Então, um exemplo ali que a gente teve a Câmara no começo falando sobre cripto como algo de bandidagem, e agora ela criou a sua própria carteira para aceitar doações em cripto. O Trump sempre foi muito pró-cripto, um cara pró-business, vamos dizer assim, então ele entende a importância de abraçar todo esse mercado, que hoje não é tão pequeno como antes, né? Então, por mais que seja uma bolha muito pequena ainda frente ao mercado de capitais como todo dentro dos Estados Unidos, eu acho que vem nadando de braçada aí há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, né, quando os institucionais começaram a abraçar de forma séria esse setor aí de investimento. Então, Márcio, eu queria saber um pouco, indo agora para os finalmente, o que de fato
pode acontecer. Como é que está o sentimento assim do mercado com os debates, com o que pode acontecer nos próximos dias aí? Parece que falta muito tempo, mas não falta muito tempo, né? Então, como é que o mercado está vendo esse imbróglio que está tendo entre a Câmara e o Trump? Porque no começo o Trump estava ganho, agora a Câmara está, pelo que eu entendi, ganhando em 4 de 6 estados muito importantes. Então, como é que a gente vê isso hoje? Bom, Luiz e André, primeiro, uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é tão importante, que é o mercado de cripto, e que eu tenho certeza que cada vez ganha mais tração nas discussões eleitorais. E, nesse momento, a política ainda influi muito dentro desse mercado. Então, quando a gente está falando de uma política eleitoral, quando a gente está falando de uma disputa eleitoral, como do Trump e da Kamala nos Estados Unidos, a gente vê que isso influencia muito no mercado. E para a gente ter uma melhor visão sobre isso, a gente precisa entender 2 momentos dessa campanha. O primeiro momento, que é até a desistência do Biden, né? Ali nós tínhamos uma campanha praticamente decidida em favor do republicano, em favor do Donald Trump. Ele já podia encomendar o terno da posse, inclusive, porque ele iria ter uma vitória maiúscula. Agora, depois da desistência do Biden e a indicação da Kamala como candidata, o cenário se reequilibrou. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para os partidos americanos é muito mais importante você ganhar a maioria no Congresso do que você ganhar a Casa Branca. Porque a Casa Branca, ela lida com determinados assuntos que são muito limitados. O que eu quero dizer? Ali na Casa Branca se lida com moeda, se lida com relações exteriores, né? E alguns outros poucos temas. A maior parte da responsabilidade está no Congresso. Então, é muito mais importante do que um partido ganhar a Casa Branca, ele ter maioria na Câmara e no Senado. Na Câmara, hoje, os republicanos têm maioria. E no Senado existe um equilíbrio de 50-50, onde a vice-presidente, que é a Kamala, tem o voto de Minerva. Então, você tem uma casa republicana e outra casa com uma tendência um pouco democrata. Antes, com o Biden como candidato, o que realmente estava com risco de acontecer? Uma vitória avassaladora dos republicanos na Câmara dos Deputados e uma vitória maiúscula no Senado. Então, isso estava desenhando no cenário americano um cenário de domínio completo dos republicanos. Ou seja, ele venceria a Casa Branca, você teria uma vitória muito forte na Câmara, e você teria uma maioria republicana no Senado. Como os republicanos já têm maioria também, os conservadores, né, a maioria na Suprema Corte, você teria um domínio total republicano dentro do cenário político norte-americano. Então, os democratas eles se movimentaram mais para tirar o Biden, não para vencer a Casa Branca, mas para evitar essa hecatombe que estava para acontecer na Câmara dos Deputados e essa vitória praticamente certa no Senado. Acredita-se hoje, pelos desenhos, de que na Câmara os republicanos vão vencer, mas no Senado há disputa. E mesmo assim, a vitória dos republicanos vai ser uma vitória menor do que seria com o Biden como candidato. Porque o Biden, sendo muito idoso, Luiz, ele não teria capacidade de fazer a campanha nos estados para os deputados. Ele não teria capacidade de viajar, ele não teria capacidade de arrecadar fundos, ou seja, seria um trabalho muito mais difícil para os senadores, aqueles candidatos a Senado e para os candidatos à Câmara dos Deputados. Agora, com a Câmara, ela consegue dar maior tração a muitos candidatos na Câmara e muitos candidatos no Senado. Então, significa que os democratas
podem conseguir manter um equilíbrio no Senado, ou talvez até vencer, como alguns sonham, ter uma maioria aí mesmo que curta de 51 a 49, e não perder de uma forma tão humilhante na Câmara como era aquilo que estava se imaginando. E aí também com uma pequena chance de você ganhar a Casa Branca. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para o Partido Democrata, é muito mais importante o foco no Congresso do que a Câmara vencer as eleições para presidente. Então, o foco dele está na Câmara dos Deputados e no Senado, nas duas casas legislativas. A presidência é uma coisa que pode acontecer, mas não é uma coisa com a qual os democratas se empenham, digamos, com unhas e dentes. Muito mais o foco deles está na eleição do legislativo. Certo, muito legal, muito interessante ver essa outra visão, né, Márcio? Eu percebo que pelas entrevistas que eu vejo, as pesquisas que eu faço, né, que mais que nunca o ponto dessas eleições, né, são, quem você diz muito também, os estados pêndulos, certo? Porque vemos que mesmo Kamala saindo ali na frente, nas pesquisas, também ali teve depois do debate ali um aumento, né, do percentual dela, Trump ainda continua muito forte na disputa. Exatamente, André. Você tocou num ponto-chave e o mais importante da campanha. Para a gente entender como uma campanha eleitoral americana acontece, a gente precisa entender como é o sistema político norte-americano. O sistema político, ele é o seguinte, são vários estados que se uniram em uma federação nos Estados Unidos. Então, cada estado tem um peso nessa federação de acordo com o número da população, o número de pessoas que vivem nesse estado. Então, você tem um total de eleitores de um colégio eleitoral e esse total de eleitores ele é calculado proporcionalmente de acordo com a população que vive em cada estado. Por exemplo, a Califórnia, que é o estado mais populoso, tem 55 votos no colégio eleitoral, né? E a gente tem um estado como Montana, que, se eu não me engano, tem 3 ou 4 votos no colégio eleitoral. É porque você tem muito mais gente morando na Califórnia do que morando no Montana. Um estado que começou a ter muito mais votos no colégio eleitoral recentemente é a Flórida, que eu me lembro que na eleição do Bush e do Gore no ano 2000, aquela que foi decidida na Flórida, a Flórida tinha 25 votos no colégio eleitoral. Hoje a Flórida tem 30, porque houve um acréscimo de população no estado muito numerosa nos últimos tempos. Então é nessa soma que a gente vai chegando ao resultado eleitoral americano. Aquele candidato que chegar a 270 votos no colégio eleitoral é aquele que ganha a eleição. Agora, André, como você bem colocou, existem estados que já têm uma definição prévia, que é o que nós chamamos de estados consolidados. São estados que sempre votam com os republicanos e outros estados que sempre votam com os democratas. O exemplo que eu usei aqui, a Califórnia, ela sempre vota com os democratas. Então, eles podem contar com aquele voto. E você pode ter certeza que ninguém está fazendo campanha lá, porque fazer campanha lá nesse momento é jogar dinheiro fora, gastar tempo e recursos de propaganda eleitoral na Califórnia é uma perda de tempo, porque a Câmara vai ganhar lá. A mesma coisa em Nova York, que é um estado tradicionalmente democrata, Massachusetts e todos os estados do norte, que é o que a gente chama de Blue Wall, ou seja, são estados que sempre são de tradição democrata, o estado de Washington, o estado de Minnesota, são estados que a gente sempre vê do lado democrata. Agora, existe também o Red Wall, que são aqueles sempre que são republicanos. Texas é sempre republicano, os estados do sul, Mississippi, Alabama, eles sempre têm essa característica. Agora, como você bem lembrou, André, existem os estados pêndulo, e é aí onde a eleição se decide, que são estados onde numa eleição eles votam com os republicanos e noutra eleição eles votam com os democratas. Existem 3 estados que são seminais nessa eleição,
que são os estados de Wisconsin, o estado do Michigan e o estado da Pensilvânia, especialmente. Esses 3 estados eram estados que faziam parte do Blue Wall, eles sempre votaram com os democratas, porém, na eleição de 2016, o Trump conseguiu penetrar com seu discurso nesses 3 estados, e esses 3 estados viraram para o lado republicano. Em 2020, a gente tem esses estados retornando para o lado democrata, porque foi uma eleição atípica, teve a pandemia, então foi uma eleição um pouco diferente. E em 2024, a expectativa é o quanto importante será a campanha de Trump nesses 3 estados. Porque se ele vencer nesses estados, ele vence a eleição. Esses estados são essencialmente importantes. A gente tem outros estados que são também pêndulo, o estado de Nevada, o estado de Arizona e o estado da Carolina do Norte. Mas esses 3 estados devem ir para o lado do Trump. À exceção de Nevada, onde há um pouco de dúvida e a tendência pode ser também pró-democrata. Mas a gente, se colocar nessa conta desses estados, a gente teria, vamos supor, Nevada com os democratas, Arizona com os republicanos, Carolina do Norte com os republicanos e a Geórgia, que também se tornou um estado pêndulo, também com os republicanos. A grande questão ficaria decidida nesses outros 3 estados que eu falei para vocês: Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Então, não adianta ninguém olhar pesquisas eleitorais nacionais, onde a Câmara aparece na frente do Trump, porque elas de nada adiantam para a gente entender o cenário. A gente precisa olhar estado por estado, e eu indico sempre para todo mundo olhar esses 3 estados: Michigan, Wisconsin e especialmente Pensilvânia. Eu entendo que essa eleição vai ser decidida na Pensilvânia. Eu já participei como assessor dentro do Partido Republicano de campanhas presidenciais. E a gente já teve, quando eu viajo pelo interior dos Estados Unidos, eu vejo muito como isso acontece, aonde que está essa movimentação. Então, nas campanhas presidenciais que eu participei como assessor dos candidatos a presidente no passado, a gente via muito essa movimentação do interior, ele é muito importante. Eu tive agora, cerca de 1 mês e meio atrás, nos Estados Unidos, viajando por esses estados pêndulo no interior. E no interior deles, eu vi um movimento pró-Trump muito grande. Mas, naquele momento, a Câmara ainda não tinha assumido sua candidatura. Então, pode ser que isso tenha mudado um pouco dentro desses estados. Mas fato é que as pesquisas que eu vejo dentro desses estados hoje, elas mostram pró-democrata no Wisconsin e no Michigan e pró-republicano na Pensilvânia. Se isso continuar desta forma, o Trump vence a eleição. Agora, nesses 3 estados, a diferença varia entre 0,1% a 0,4%, ou seja, é uma campanha que pode virar até o dia da eleição. Ou seja, não dá para a gente prever e cravar quem é que vai ganhar nesses estados pêndulo, mas a gente precisa estar de olho neles para decidir, para entender por onde vai se decidir a eleição. Certo. Que legal, Márcio. Márcio, eu vi também, né, que você comentou em uma entrevista que Ohio também é um estado muito interessante, né, que normalmente o presidente que ganha nesse estado, ele também ganha no resto do país, né, e que o Trump fez uma estratégia ali até para que ele ganhasse dentro desse estado, ganhasse mais força ali dentro desse estado, né? Exatamente. Ohio tem a característica de ser um estado que guarda um retrato dos Estados Unidos dentro das suas fronteiras. Se a gente olhar para Ohio, tem todas as características que a gente tem em todos os estados, em todo o país americano. É assim como Minas Gerais funciona numa eleição brasileira. Minas tem um pouco de tudo do Brasil. E o resultado de Minas é um retrato do que é
aconteceu no Brasil na eleição. Porque ali a gente tem o Vale do Jequitinhonha, que é mais ligado ao Nordeste, você tem o Triângulo Mineiro, que é mais ligado a São Paulo, você tem um agro muito forte, uma zona metropolitana de Belo Horizonte, uma área mais ligada ao Rio de Janeiro, a economia do Rio ali em Juiz de Fora, ou seja, Minas é um pouco de tudo do que tem no Brasil. E Ohio é um pouco de tudo que tem nos Estados Unidos. Então, o resultado da eleição em Ohio, tradicionalmente, é o resultado da eleição nacional. E pensando nisso, o Trump escolheu como vice o J.D. Vance. O J.D. Vance, ele é um senador por Ohio e é um filho da região. O que eu quero te dizer com isso? Que ele nasceu no estado de Kentucky, que está ali ao sul de Ohio, e depois a sua família imigrou para o estado de Ohio. E ali, na zona industrial, eles fizeram a sua vida. E ele viveu as agruras e todas as dificuldades que uma criança vive crescendo num lugar industrial em declínio econômico. Então, ele viu a mãe dele sofrer para as drogas, ele teve que ser criado parte da vida dele pelos avós, ele viveu violência doméstica, ele viu os seus amigos se mudando do estado, ele teve muita dificuldade para chegar à faculdade, ele foi para Ohio State, depois ele conseguiu uma vaga em Yale e conseguiu vencer na vida. Foi trabalhar na área de tecnologia na Califórnia, e depois de fazer fortuna na área de tecnologia, ele voltou para Ohio para ser senador pelo seu estado. Então, pela primeira vez, você vê Ohio em muito tempo tendo um protagonismo. E Ohio, André, acaba carregando um pouco de todo aquele local que a gente chama de cinturão da ferrugem, que foram os estados que cresceram recentemente reféns de uma desindustrialização dos Estados Unidos, puxada especialmente pela China. Então, ali, Pensilvânia, se perderam muitos empregos, para empregos que acabaram indo para a China. No sul do Michigan também aconteceu muito isso. Parte de Indiana, parte do sul de Wisconsin, parte do estado de Nova York, Kentucky, Ohio, Missouri, todos esses estados do Cinturão da Ferrugem sofreram muito recentemente. Então, são os americanos que mais querem uma América para os americanos. Eles querem um presidente que defenda os seus empregos, que defenda as suas empresas, que defenda as suas indústrias, se tornaram extremamente nacionalistas em tempos recentes e puxam um voto que é um voto muito importante e que o Trump conseguiu captar em 2016. Se ele conseguir captar em 2024 esse mesmo voto, ele tem muita chance de vencer a eleição. Então, trazer o J.D. Vance, que é um filho dessa terra, como vice para sua candidatura, ele praticamente, se o candidato fosse o Biden, ele teria matado a eleição simplesmente com esse movimento. E a gente também tem que lembrar de outras coisas importantes. Nesse mesmo Cinturão da Ferrugem, foi onde o Partido Republicano realizou a sua convenção. Ele realizou a convenção no estado de Wisconsin, que é o estado onde os republicanos ainda buscam vencer. O Trump sofreu o atentado dele na Pensilvânia. E o J.D. Vance é um candidato a vice de Ohio. Ou seja, só ele conseguindo mover as peças nesses 3 estados, se ele conseguir vencer nos 3, ele vence a eleição. Existe também outro fato que é muito importante, que eu não queria deixar escapar, é que a Câmara teve a vitória nas mãos dela quando ela teve para indicar o seu vice. E que, na minha opinião, indicar o vice que ela indicou, que é o governador do Minnesota, foi um erro, porque o Minnesota é um estado tradicionalmente democrata. Para vocês entenderem quão democrata é o Minnesota, quando em 84 Reagan ganhou em 49 estados pelo Partido Republicano e perdeu em um estado a eleição para presidente, ele perdeu no Minnesota. Ou seja, é um estado que, faça chuva, faça sol, vai votar com os democratas. E ela abriu mão de indicar como vice
o Josh Shapiro, que é o jovem governador da Pensilvânia. Se ela tivesse indicado o governador da Pensilvânia, as chances dela levar a Pensilvânia seriam imensas. E ela abriu mão disso por uma pressão da ala esquerda do Partido Democrata, porque o Josh Shapiro é judeu, e eles não queriam um judeu como vice na chapa dela. Ou seja, ali ela tentou agradar uma ala do partido, mas ela pode ter feito um movimento que acabou decidindo a eleição. Mas também por um outro motivo. Se a Câmara perde essa eleição e o Trump tem só mais um mandato pela frente, ele não pode concorrer à eleição, porque ele já teve um mandato anterior, ele só pode ter 2 mandatos, segundo a Constituição americana, o Josh Shapiro se coloca como o grande líder do Partido Democrata e salta na frente pela indicação democrata para a Casa Branca em 2028. Então, a gente precisa ver o quanto Josh Shapiro, depois de ser preterido para o cargo de vice, vai se esforçar para entregar a Pensilvânia para a Câmara. Se ele não conseguir entregar, ela perde a eleição, praticamente. Então, ela precisa agradar demais esse governador da Pensilvânia para que ele entregue o estado para ela. Outro estado importante, que é o Michigan, tem uma governadora democrata e muito popular, a Greg Whitmer. Ela foi cotada para ser a candidata democrata nessas eleições. E ela perdeu o páreo para a Câmara. Ou seja, é outra pessoa ressentida. Não sabemos o quanto ela vai colocar de empenho nessa eleição para entregar o Michigan. Se esses 2 governadores não entregarem esses 2 estados, a Câmara certamente perderá a eleição. Então, são nuances que a gente também precisa ter diante de nós com muita atenção, para além de olhar as pesquisas que mostram Câmara com 52, Trump com 48. Isso de nada ajuda a entender o cenário e a gente conseguir prever o que vai acontecer nessas eleições. Ô, Márcio, eu lembrei de uma questão aqui, essa tua pontuação me lembrou de várias coisas, né? O debate foi na Pensilvânia, muita coisa, acho que chegou a um recorde ali de 67 milhões de espectadores no debate, foi o que mudou muita coisa ali no jogo. E aí eu fiquei pensando as influências externas que a gente tem. E eu queria saber como é que tu vê a questão política externa. Acho que a gente viu as táticas usadas ali pela Rússia tentando influenciar essa eleição presidencial, enfim, vários governantes falando um pouco, vários líderes falando um pouco sobre essa corrida. Tu acha que, de alguma maneira, influencia, principalmente a Rússia, que, enfim, o presidente da Rússia está falando bastante. Tu acha que isso influencia ou é somente algo que mais uma pimenta ali? Olha, Luísa, também é uma pergunta muito importante, porque a influência da Rússia, ela tem se dado de maneira consistente em diversos locais do mundo para manipular os sistemas eleitorais, né? Ela trabalha de uma forma muito sorrateira, criando sites, criando notícias falsas, espalhando isso pelas redes sociais, e isso atingindo as pessoas pelos grupos de WhatsApp, pelos grupos de Telegram, ou seja, notícias falsas feitas pela Rússia, produzidas na Rússia, em sites que estão localizados, especialmente de maneira falsa, na Macedônia do Norte, tem sido uma fonte muito grande de instabilidade nos sistemas eleitorais. A gente viu a Rússia tentar agir no sistema eleitoral do Reino Unido, no sistema eleitoral e nas eleições francesas, nas eleições brasileiras, em diversas eleições ao redor do mundo. E sim, a influência russa se tornou uma realidade em 2016, na eleição americana, em 2020 também, e agora a gente precisa estar atento e tentar confiar o máximo possível nas instituições americanas e no FBI, que vem trabalhando muito para tentar derrubar essa influência russa
nas eleições americanas que eles têm feito por intermédio de fake news. E é um trabalho, Luísa, que vai além, não só pelas tradicionais fontes de notícias russas, como, por exemplo, a Sputnik, a RT News e outros canais que nós conhecemos, que são, na realidade, porta-vozes do Kremlin, mas em sites obscuros que divulgam mentiras e notícias falsas sobre os candidatos. A Hillary Clinton foi uma vítima disso em 2016, com várias notícias falsas durante a eleição circulando contra ela e notícias falsas que tinham uma fonte, entre aspas, de credibilidade em sites de notícia, mas que nós sabíamos que eram sites simplesmente fantasmas, sites falsos, que ali postavam essas notícias, mas que as pessoas clicavam e tinham acesso e tinham, entre aspas, a confirmação daquela notícia. Eu não tenho dúvida de que a Rússia evoluiu e a Rússia evoluiu no seu sistema de tentar influir as eleições. Certamente é muito mais sofisticado do que em 2016, muito mais sofisticado do que 2020, mas os americanos, do outro lado, também se vacinaram nesses 2 ciclos eleitorais do risco que os russos impõem ao modelo eleitoral e ao resultado eleitoral. Então, o FBI, eu sei que tem trabalhado muito nesse sentido, e eu acredito que o FBI esteja conseguindo minimizar os danos de influência russa na eleição. Mas, como você coloca muito bem, Luísa, é um vetor que nós não podemos descartar dentro do nosso cenário. Quando a gente avalia os cenários eleitorais e o impacto que isso vai ter na economia, para cripto e etc., com certeza essa é uma variável que a gente tem que sempre levar em consideração. Eu queria até, você estava falando antes sobre ali, a porcentagem ali, que isso até pouca a porcentagem que está variando dentro das pesquisas, né? E isso são até pesquisas, varia de cada lugar que fazem essas pesquisas. Inclusive, a gente pode pegar como base, né, a última eleição que Trump ganhou, ali contra a Hillary Clinton, né, onde ele teve ali, em termos de porcentagem, menos votos, né, mas ganhou as eleições, né? Exatamente, André, isso é muito importante. O que as pessoas falam, muitas vezes, de maneira equivocada, elas, especialmente no Brasil, elas olham para o cenário americano e falam, mas a Hillary ganhou no voto nacional, o sistema americano está errado. Não, ninguém faz campanha nos Estados Unidos para ganhar no voto nacional. Ninguém está fazendo essa estratégia, né? Isso é uma variável que não faz parte do jogo. E eu, já tendo trabalhado dentro desse sistema, lá nos Estados Unidos, eu sei muito bem, eu controlava as planilhas, via as planilhas, os votos, como que a gente faz todos esses cálculos, esses cenários, né? E ali a gente vê estado por estado. E a diferença, André, por exemplo, em alguns estados, desses 3 que eu te falei, na eleição de 2016, o Trump chegou a ganhar estados por 2.000 votos. Ou seja, é muito pouca coisa, né? A Califórnia vai lá e vai dar uma robustez eleitoral nacional muito grande para o Partido Democrata, para a Câmara nessa eleição. Mas o que importa para ela e para o Trump é ganhar aqueles 2.000 votos, por exemplo, do Wisconsin, ou do Michigan, ou os 22.000 votos que fez o Trump levar a Pensilvânia em 2016. Ou seja, é um contingente de voto, às vezes, muito pequeno, em um estado que decide uma eleição. E também tem um outro caráter que as pessoas pouco prestam atenção, André, que é o voto nos Estados Unidos não ser obrigatório. O voto, as pessoas podem votar se elas quiserem, né? Não é obrigatório que nem no Brasil. E outra coisa, o voto, ele acontece num dia de semana, num dia onde está todo mundo trabalhando. Não é num domingo onde o país para
para votar. A eleição é tipo, eu não olhei o calendário desse ano, mas é geralmente, sei lá, uma quarta-feira, terça-feira, quinta-feira, é um dia normal, onde está todo mundo trabalhando, e o voto sendo facultativo, muitas vezes aquele dia a pessoa tem uma reunião... Márcio. Oi? Vai ser na terça-feira, acabei de ver aqui. Terça-feira. Então, uma terça-feira, às vezes você tem uma reunião de trabalho, uma viagem, o seu filho ficou doente, ou seja, podem acontecer inúmeras coisas que levem você a não votar, mesmo você querendo votar. Então, isso significa que aquele candidato que tiver uma agenda mais determinada nesses estados e uma militância mais aguerrida, gente que vai votar, faça chuva, faça sol, ou vai ficar na fila. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou votar na hora do almoço. Você chega lá, tá uma baita fila na hora do almoço, você fala, cara, não tem como ficar, não vou ficar no sol, não vou ficar aqui. Bom, eu vou tentar votar às 4 horas. Aí deu 5 horas, fechou a votação e você acabou não votando. Ou seja, a gente tem que ter todos esses cálculos em mente. Lembrem, uma terça-feira, um dia comum, um dia normal, onde todo mundo tem as suas responsabilidades. Pode ser que um trem quebre, que o pneu do carro fure, um ônibus não chegue, ou seja, muitas coisas. Então, vale muito numa eleição onde não existe obrigação de votar, há uma militância aguerrida nos estados pêndulo. E isso quem sabia trabalhar muito bem era o George W. Bush, que ele tinha um arquiteto com quem eu trabalhei nos Estados Unidos, um arquiteto eleitoral que sabia mobilizar nos estados-chave e, mais do que isso, gente, nos distritos mais importantes, que era o Karl Rove. Ele entregou as 2 eleições para o Bush dessa forma. Então, quem tiver um bom arquiteto por trás e souber manejar também esse dia da eleição, pode ganhar diferença daqueles 2.000 votos, 3.000 votos, que podem fazer 19 votos do colégio eleitoral virarem de um lado para outro na decisão das eleições. É muito diferente, né, daqui do Brasil, né? A gente está acostumado aqui no Brasil a já, antes do dia, já saber quem está ganhando, até pelo cenário e pelas pesquisas, né? Normalmente as pesquisas ali vão de acordo, porque a gente está vendo o cenário, não tem como fugir muito daquilo normalmente, né? Não existe uma pesquisa que seja ali diferente dessa nacional, que a gente vê muito, né, nos noticiários, que a gente possa analisar mais estado por estado, os delegados, as forças de cada um? Não, a gente tem que olhar sempre, eu olho a média das pesquisas por estado e eu olho todos os dias, porque todos os dias elas variam. Há uma semana atrás, elas estavam pró-Trump, viraram pró-Câmara uns 4 dias atrás, e hoje elas viraram pró-Trump de novo. Então, quer dizer, elas são completamente voláteis. Agora, o que eu lembro para vocês é também pensar no dia quem que vai votar, né? Porque este eleitorado desses estados pêndulo, que é o cinturão da ferrugem, quem foi mais afetado pela falência da indústria norte-americana, quem consegue conversar mais diretamente com esse eleitor hoje é o Trump. E se ele conseguir mobilizar esse pessoal a votar, esse pessoal que está vivendo uma depressão econômica muito forte, se ele conseguir esse pessoal aí votar no dia da eleição, ele tem grande chance de sair na frente. E ele só precisa virar 1 ou 2 estados, dependendo de outros resultados. Se ele levar a Pensilvânia, eu acredito que ele ganha a eleição. Então, está ali, naqueles 19 votos do colégio eleitoral da Pensilvânia, onde essa eleição ela provavelmente vai ser decidida. Márcio, eu acho que essa pontuação é excelente, assim, porque as pessoas comparam muito com as eleições brasileiras e é completamente diferente. Então, acho que agora o pessoal tirou a venda do que realmente está acontecendo, vamos dizer assim. E aí eu queria encerrar, eu pedi para o pessoal fazer uma pergunta aqui, e aí vou dar voz à audiência, né? E aí eu queria encerrar com essa pergunta
do Matheus, perguntando, né? Seria interessante para os dois candidatos, para quem é mais interessante ali, um novo debate ou as campanhas nos estados pêndulos seria o suficiente? Olha, pergunta muito boa do Matheus, queria agradecer aí a pergunta dele, a audiência. É muito importante a gente ter isso em foco, porque a gente teria um outro debate. E diante do resultado desse primeiro debate, o Trump preferiu não ter um outro debate. Então, significa que, não que ele se sentiu fraco ou forte, significa que a equipe por trás dele, e eu já tive dentro dessas equipes, e eu sei como é que é, a gente calcula os ganhos e as perdas nos estados pêndulo de você se expor mais uma vez. Então, significa que ele está tendo maior resultado hoje com os comerciais, com a militância, e as pessoas, Luísa, batem de porta em porta. Né? É uma militância que a gente chama de grassroots, ou seja, as pessoas saem, você bate na porta do vizinho, você bate na outra porta e fala, oh, posso colocar um sign, né? um cartaz no seu front yard, eu posso fazer isso para você? Aí a pessoa vai lá, topa e você coloca, né? Então, são essas todas as coisas que fazem essa diferença. Então, significa que o Trump está sentindo uma reação melhor com o modelo de convencimento com o qual eles estão trabalhando. Também, eu tenho um celular americano, que eu passo parte do meu tempo trabalhando nos Estados Unidos, parte no Brasil, e eu tenho um chip americano no meu telefone. E o que eu recebo de mensagem de SMS das candidaturas não é mole. E quando eu estou lá, eles veem a geolocalização da onde eu estou e eu vejo pelo local onde eu estou se eu recebo mais mensagens ou menos de um candidato ou de outro. Então, são coisas assim impressionantes. O refinamento da campanha, ela vai num detalhe que a gente nem imagina que está hoje em dia. Então, vai pela geolocalização dos celulares, vai quem está recebendo essas mensagens. Então, o Trump ele avaliou que, nesse momento, tá bom do jeito que está. E que se ele fosse para um debate, ele poderia perder. E tem uma coisa, Luísa, que eu trabalho em campanhas há muito tempo. Debate não faz você ganhar a eleição, mas faz você perder a eleição. Então, para quem está bem, o melhor é não ter debate. Simplesmente o debate pode servir para te enfraquecer. Então, se você está atrás, você quer debate. Se você está liderando, você não quer debate. Então, essa é uma máxima que a gente tem dentro das campanhas e que é muito importante. Então, se o Trump não está querendo debate, é porque ele está liderando. Porque se ele estivesse atrás, ele ia querer esse enfrentamento. Então, vai mais ou menos nesse sentido a resposta aí para o Matheus. Inclusive, Márcio, agora me veio um pensamento. Foi a primeira vez que tiveram um debate tão antes, né, das eleições ali, anteriormente aos dias das eleições ali com o Biden, né? E foi isso realmente o fator decisivo para eles, né? Para eles tirarem o Biden. Talvez se o Trump não tivesse aceitado fazer esse debate tão próximo, tão anteriormente aos dias das eleições, fosse melhor para ele, eles não teriam tirado o Biden, ou isso já vinha sendo programado mesmo antes disso? Não, já vinha, André, um movimento para tirar o Biden há bastante tempo, né? Já se vinha numa tentativa de convencimento da desistência dele há bastante tempo. Não só pelo desempenho dele no debate, mas por outros vacilos que ele já tinha dado em reuniões na Europa, do G20, do G7. Ele já tinha cometido algumas gafes também na Casa Branca, e as pessoas sabiam que ele poderia até enfrentar essa eleição. Mas a questão é como ele governaria os próximos 4 anos, né? Como ele estaria nos próximos 4 anos com um
nível de atenção, um nível muito alto para o cargo que ele ia ocupar, né? Então já vinha, e o debate ele escancarou isso, né? Escancarou, infelizmente. O Biden é um político que está na política há mais tempo que eu tenho de vida. Eu tenho 50 anos, né? Ou seja, o Biden está em cargos eletivos desde antes de eu nascer. Então, quer dizer, ele entende melhor do que ninguém como é feita a política, né? E ele entendeu depois que ele estaria levando o Partido Democrata a uma derrota histórica, né? É uma derrota de proporções que nunca se haveria, nunca se tinha notícia em tempos recentes. Então ele preferiu sair, claro, ele negociou, deve ter negociado essa saída dele, não foi porque é melhor só para o partido, mas ele deve ter feito uma negociação dessa saída dele, e o partido seguiu o seu rumo com a Kamala Harris. Provavelmente até ele escolhendo quem seria, né, a candidata. Aquela história de que quando ele desistiu, ela passou o domingo no telefone falando com lideranças do partido para ver se angariava apoios. Aquilo não é verdade. Aquilo já estava decidido que era ela, mas você precisava fazer aquela mise-en-scène. Eu estava em Washington nesses dias e já se sabia, desde ele desistiu no domingo, oficialmente, mas desde quarta-feira ele já havia desistido, né? E desde quarta-feira a gente já sabia de toda essa movimentação, a gente já sabia, digo, nos corredores da política, ou seja, não foi uma surpresa na CNN quando ele anunciou aquilo no domingo. O mundo político já tinha precificado aquilo, né? Como vocês falam bastante no mercado, né? A saída dele já estava precificada quando ela aconteceu no domingo. No mercado, o cripto precificou na mesma hora, viu, Márcio? Assim que ele falou, só dele abrir a boca, 5% subiu assim de uma hora para outra. Então, Márcio, de novo, eu queria muito agradecer, você esclareceu. Eu acho que as pessoas não têm muita dimensão, porque comparam muito. Não tem como não, né? Você não comparar via mídia, é o veículo de informação. Então, você compara muito e faz métricas com o que está acontecendo, com o que passa nos canais oficiais, no que passa em rede social. Agora, nem em rede social mais a gente pode ver, mas a gente tem essa âncora, né, em muita informação que não é que é filtrada, mas de uma maneira errônea, vamos dizer assim. Então, desde já eu agradeço por você trazer as informações de forma completamente transparente, tá? É muito importante para que as pessoas entendam que não só a questão das eleições, mas como as coisas elas são ditadas ali nas entrelinhas, e não somente por conta da mídia. Se fosse por conta da mídia, vamos dizer assim, da força da mídia, muita coisa estaria completamente diferente, e que bom que não está, né? Que bom que a gente ainda tem algum tipo de esperança na consciência de algumas pessoas. Então, desde já, eu agradeço por você trazer a informação de forma clara, de forma transparente, tá? E espero que seja a primeira de muitas, tá? Já deixo o convite para a próxima. Luísa, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por abrir esse espaço para poder esclarecer, né, para o público as eleições americanas. Queria agradecer o André também pelo convite. Eu admiro muito o trabalho de vocês, admiro muito o trabalho do André. Então eu fico muito contente de poder fazer parte, de alguma forma, de um processo de esclarecimento para as pessoas conseguirem entender melhor como esse cenário está sendo desenhado. E eu estou à disposição sempre para voltar quando vocês quiserem, especialmente se eu já estiver lá, vou estar em algumas semanas nos Estados Unidos, a gente pode conversar de lá com essas impressões. Eu estou à disposição de vocês sempre, e agradecer mais uma vez o convite do André, o teu convite para poder estar aqui conversando.
Nós então, que agradecemos aí, né? A honra de ter ele aí, diretamente de Washington. Com certeza a gente vai fazer essa live, sim. Com certeza, eu sou uma pessoa muito esperançosa. Eu acho que a conjuntura vai estar completamente diferente quando a gente conversar novamente. Certamente, os movimentos da política são dessa forma, né? Tem um político mineiro que diz que as políticas são como as nuvens. A gente olha, está de um jeito, logo a gente olha, está de outro. Então, é muito dinâmico e para a gente conseguir entender, né, e ver o impacto que isso tem no mercado, a gente precisa estar de olho todos os dias, a todo momento, entendendo o movimento e o processo político, porque ele influi diretamente na economia. E ver com a tua visão, né, Márcio? É muito diferente, porque o Trump, ele bate muito no establishment, né? E na mídia, né? Então, até antes, quando não tinha ele banido ali, o X lá, ele tinha postado ali um vídeo batendo ali, né, na mídia, assim, mostrando realmente as CNN, etc. E eu acho que isso influencia muito também em como eles reagem aí nisso. Então, ter uma visão assim mais profunda como tu pode dar para a gente de dentro faz a diferença. Muito obrigado aí, a honra da sua presença. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Gente, deixa o like, compartilha essa joia de entrevista com as pessoas, para que as pessoas consigam, de fato, entender o que está acontecendo, o que pode acontecer nas próximas semanas. E espero ver o Márcio muito em breve. Márcio, muito obrigada. Fica à vontade aqui, o espaço é teu. Sempre que puder, por favor, é só falar com a gente. Então, para mim, é sempre uma honra trazer pessoas que realmente agregam dentro do que a gente vive hoje em termos de política econômica. Tá bom? Obrigada, Márcio. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau.